do estudo da noite. Interessante começarmos praticamente o ano com o tema de saúde, onde encontramos, da semana passada para cá, algumas notícias, como a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório sobre câncer e nos fala que o índice maior de câncer está sendo nos pulmões. Os homeopatas nos ensinam que os pulmões são os órgãos da tristeza. Na TV, um determinado canal, foi uma entrevista repassada várias vezes com um relatório do IBGE, nos falando que Brasília, sobre um estudo de saúde em movimento para os idosos que melhora o físico funcional. Um jornal de Brasília, no domingo, publicou um suplemento de saúde enfocando os benefícios dos exercícios físicos, alimentação, vitaminas, com vários depoimentos, inclusive de médicos, da importância da saúde. Mas em todos, nós encontramos sempre a ênfase na saúde física. Nós sabemos que já estamos provavelmente na terceira geração, onde se cultua muito o corpo, o belo. Então, as academias estão cheias, as ruas estão cheias, muitos vão por recomendação médica, mas acredito que talvez a maioria esteja ainda procurando ficar bonita. Então, eu gostaria de iniciar com algumas questões para vocês aqui, nós, respondermos intimamente. Como nós vemos a doença e o doente? Como agimos ou reagimos no dia a dia com a dor? Sentimos qualquer dor, qual é a nossa atitude? Quando nós deparamos com uma dor em casa, num familiar, num ente querido, como nós agimos ou reagimos? Como nos comportamos com o famoso Dr. Google? Estamos lá toda vez, temos alguma doença, todo mundo entra na internet e agora já até apelidaram a internet de doutor. Como nós nos comportamos frente aos celulares que hoje têm programas de alimentação, exercícios, diabetes, sono, estresse ou anti-estresse? Então, gostaria que vocês fossem pensando nessas questões para que nós pudéssemos ir desenvolvendo o estudo da noite. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Será que nós damos conta de estar completamente com bem-estar em todas essas áreas? Será que eu posso estar muito bem fisicamente, não estar nenhuma enfermidade séria, mas de repente eu tenho um conflito emocional, eu recebo um impacto emocional com uma notícia, eu tenho uma perda afetiva muito grande? Será que eu fico em harmonia comigo mesmo? Será que eu consigo ficar nesse completo bem-estar? Será que alguém que está morando saudável, com as crianças saudáveis, que está morando num lugar muito pobre e que a panela esteja vazia e que seus filhos estejam passando fome e eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel, será que eu posso estar no completo bem-estar? Olha, fala mental e social. E o que a doutrina espírita nos fala? Joana de Anjos, no livro Saúde, Psicografia, do João Nunes Maia, na introdução desse livro, ela nos fala: entendamos, porém, a saúde
como sendo um conjunto de condições que decorrem do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Quando a Regina fez a nossa abertura hoje, eu pensei assim, quando ela terminou, podemos ir embora para casa, não é? Que Emmanuel falou, ele já falou tudo, o que eu vou falar aqui ainda mais? Vamos repetir, porque ele deu uma lição objetiva, mas ele falou ali tudo na visão da doutrina espírita. Então, Joana vem falando para nós há várias décadas sobre a importância da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Como que isso vai acontecendo? Como que nós vamos chegar a essa harmonia? Ainda no mesmo livro, agora por Miramê, ele chama atenção. A dor é o prenúncio da verdadeira saúde. Ela é, pois, a mensageira do equilíbrio orgânico. Eu fiz uma pergunta no livro. Como que nós agimos ou reagimos frente à dor? Há uma cultura entre nós, inclusive mais nas mulheres, né? A gente está no trabalho, mas toma uma dor de cabeça, alguém abre a bolsa correndo e lá tem uma necessaire cheinha de comprimidos, vários. Né? Nós temos o hábito, a cultura de estar sentindo dor, amordaça a dor, eu não quero sentir dor, não suporto dor, não quero nem saber de dor, me dá um comprimido. E eu estou sempre buscando, de fora para dentro, alguma coisa que me alivie. Exemplo, uma dor de cabeça. Vocês já pensaram que uma simples dor de cabeça, quantas coisas pode ser? Pode ser de um prenúncio leve, de um resfriado, de uma gripe, até um tumor. Mas a gente tem uma simples dor de cabeça, a gente corta para tomar um remédio. O que será? Será uma ressaca? Será que eu dormi pouco, estou com mal-estar? Será que o que aconteceu? Coluna da dor de cabeça, o fígado da dor de cabeça. Então aqui tem um aprendizado que eu quero deixar para todo mundo, para todos nós. Tudo isso não é fácil, gente. Mudar comportamento não é fácil. Mas é assim, o que aconteceu um pouquinho antes que essa dor me apareceu? Porque o corpo fala conosco constantemente, diariamente. Mas nós prestamos atenção nele? Nós conhecemos o nosso corpo? Sabemos onde os órgãos se localizam? Sabemos por que nós tensionamos um músculo mais que outro, uma área mais que a outra? O bebê, ele é pura sensação. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai se distanciando de tudo isso. E nós também nos distanciamos do corpo. Então, quando aparecer a dor, começamos a pensar, olha, ela é mensageira do equilíbrio. E é só orgânico? Eu fiquei refletindo. Quantas vezes uma dor do nível emocional, psicológico, não nos trazem grandes aprendizados? Aprendizado na área intelectual, aprendizado de virtudes, aprendizado nas relações. Então, essa é uma reflexão. Continuando, o Homem Integral, Joana de Ângeles, nos fala assim na página 85. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas, que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do equilíbrio. Nós estamos todos lá em cima na fila da reencarnação, chegamos para o nosso mentor na maquete do nosso corpo, meu dou conta, mais ou menos 45 anos, você pode botar ali essa doença assim, que eu vou aguentar. A gente está feliz e cheio de esperança. Quando a gente chega aqui, que a doença vem por necessidade kármica e eu a escolhi,
o que a gente faz? Começa a resmungar. Isso é uma injustiça. Eu trabalho tanto, eu sou tão boazinha, como é que Deus me manda essa doença? Eu não mereço isso. Joana vem e puxa a nossa orelha e diz, olha, é uma necessidade kármica. Ela também vai nos proporcionar reequilíbrio. E essas doenças difíceis, doenças terminais que ficam muito tempo na família, quantas pessoas aprendem com essas doenças? Se a gente quiser aprender, óbvio. Muitas. Porque nós podemos aprender, inclusive, olhando o outro. Trabalhar conosco preventivamente. E aí a gente pergunta, mas Antônia, só Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel é que vem falando de saúde? Não. Nas obras básicas nós encontramos sobre saúde. Eu vou deixar um dever de casa para vocês lerem no Livro dos Espíritos a Lei da Conservação. São várias questões que Kardec faz a respeito do nosso corpo e das bases que ele traz. Olhando o Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, item 11, nas instruções do Espírito, Jorge se denomina um Espírito Protetor, olha o que ele nos fala. Na base, hein, gente? A perfeição, 150 anos esse ano, né, gente? Agosto, 150 anos. A perfeição está nas reformas, porque fizestes passar o vosso espírito. Jonas fala de reformulações morais. Então, aí é que mora a questão maior. Aí é que estão as nossas dificuldades. Então, eu fiquei me lembrando que eu já recebi vários clientes na minha história de vida profissional assim, Antônio, eu vim aqui com você, mas não acredito nessa coisa de psicologia não, sabe? Eu já fui uns 10 psicólogos, não gostei de ninguém. Médico também, já deve ter uns 15. Vivo tomando remédio, não melhoro, não sei. Ah, e gosto também muito de ler sorte, jogar búzio, boca de café. Aí vai falando. O que essas pessoas querem? Então eu tentei fazer um ciclo vicioso dessas pessoas. Eu espero que aqui na sala não tenha ninguém assim. Toma muito remédio, faz muitos exames, alimenta-se mal, tanto para mais os excessos, né, gente? Aqui a gente está falando das extremidades. Busca incessante de especialista, fugindo da sua realidade. Se automedica. Como que ele passou esse remédio para mim? Eu acho que não tem nada disso. Não cheguei em casa, li a bula. Não, eu resolvi tomar tal remédio. Deixa a receita lá, não segue as prescrições especialistas. Não quer mudar. Que é questão difícil. Não quer mudar. Teima por ignorar. Que é a proposta que a doutrina espírita nos fala. Quando a doutrina espírita nos fala reforma íntima, o que ela está nos propondo? Olhe para você. Olhe, pega o olhar e volva para dentro de si mesmo. Porque, olha, Joana de Ângeles, no mundo da felicidade, nos fala, ninguém realizará a tarefa que é tua. Infelizmente, meus irmãos, chegamos aqui sozinhos e partimos sozinhos. A nossa caminhada para a felicidade, para o autoconhecimento, para a luta travada conosco mesmo, é só nós. Eu não tenho condições de pegar a mamãe, eu estou isso, estou aquilo, a mamãe fala, faz isso. Aí eu pego outro caminho. Mamãe não vem consertar, amigo não vem consertar, marido ou esposa não vem consertar. Primeiro que nós não somos mecânicos. Essa luta é uma luta travada conosco. É uma luta milenar desse homem velho que habita dentro de nós. Hoje,
A gente sabe que nós guardamos, inclusive, memórias na célula. Coisas que nós vivemos lá na infância. Então, imagina o que nós trazemos de outras vidas. Então, às vezes é difícil sair disso aqui, gente, porque a gente precisa se enfrentar. E é muito doloroso a gente se enfrentar. Quem aqui conhece a psicoterapia sabe o quanto é difícil se enfrentar. Então vamos pensar como é que nós reagimos, agimos. Nós todos, frente a ameaças, nós temos umas emoções básicas. Ansiedade, raiva e medo. Medo a gente não gosta de demonstrar muito. Ansiedade, às vezes a pessoa hiper ansiosa, todo mundo fala assim, ela é nervosa, deixa pra lá. Ela é nervosa. E raiva, a nossa cultura não ensina. A gente, principalmente desde pequeno, não nos ensina a deixar a raiva sair. Fica como uma coisa feia, uma emoção negativa. É nosso. É do ser humano. Só que nós temos medo dessas pulsões energéticas que tem dentro de nós. E misturamos as coisas. Até Jesus se indignou no templo. Agora, ser agressivo com o outro, quebrar um móvel, bater em alguém, é outra coisa. Então, é natural que, frente às ameaças, nós sintamos essas emoções, que elas são nossas. Se nós estamos vivendo alguma coisa que nos ameaça, o nosso corpo entra em estado de alerta. É uma proteção à nossa integridade física e psicológica. Proteção. Agora, dependendo da intensidade, nós podemos ter respostas, inclusive das emoções da afetividade. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar claro. Às vezes a gente convive com uma pessoa, pisa duro, olhar inclinado, se é seu chefe, ele risca tudo que você faz, joga as coisas, e você acha que aquela pessoa, aí a gente faz rapidinho um rótulo para aquela pessoa. Às vezes uma pessoa dessa é muito insegura e tem muito medo. Eu brinco com pessoas assim, já vestiu a armadura, porque muita gente coloca uma armadura, proteção, muito antes da guerra começar. Eu penso que vai acontecer alguma coisa, eu boto a armadura. Então, esse é o comecinho do nosso autoconhecimento. Precisamos entrar em contato com o dia a dia. E nós nos perguntamos, nós nos respeitamos? Conhecemos os nossos limites? Eu brinco muito com o pessoal da área de saúde, que nós da área de saúde somos as pessoas com mais dificuldade de nos respeitar. Por quê? Porque a gente é formado e aprende desde cedo que é preciso olhar o outro, cuidar do outro. Então a gente vai ficando. Mas todos nós temos um limite. Aqui eu me lembrei muito de duas coisas. Um exemplozinho que eu gosto de dar é do elástico. Tem um elástico. Todos nós temos um elástico. Então a gente trabalha muito, come muito, dorme pouco, bebe muito, faz tudo em excesso. O elástico, ele não vai aguentar. Uma hora ele vai arrebentar. Porque ele não foi feito para esticar o tanto que a gente quer que ele estique. Uma outra reflexão que nós podemos fazer aqui. André Luiz, quando chegou do lado espiritual, ele se deu conta que ele era um suicida e ele se assustou. Como? Era apenas, quem lembra? A alimentação. Excesso de alimentação. Então, às vezes, por exemplo, nós estamos muito ansiosos e não nos damos conta de que estamos ansiosos. A gente come um prato de doce, como o segundo, como o terceiro, como 4 bifes, né? Tomamos 5 copos de suco, 1 litro de Coca-Cola. Então, será que a gente se respeita?
Vocês já viram alguma máquina mais linda, mais complexa do que o corpo humano? Eu ainda não conheci. Ela é maravilhosa. Essa máquina que levou milhões de anos, talvez bilhões, né? Pela evolução dos mundos, para funcionar, para nos dar prazer, alegria, conforto, bem-estar. A gente reencarna, recebe um corpo perfeito e o ignora, não cuida dele. Depois vem as consequências. Trabalhar demais, fazer tudo demais, não conhecendo os nossos limites. Quero dizer para vocês que isso também é um aprendizado. E não é fácil. Não é fácil a gente se encontrar nesse equilíbrio. Até onde eu posso ir, até onde eu devo parar. Porque as solicitações que nós fizemos hoje em dia são enormes. E olha o que Joana nos fala ainda no livro Rumo da Felicidade. As cruzes são individuais e cada espírito deve conduzir a sua com nobreza até transformá-la em asas da libertação. Quem inicia o estudo da doutrina espírita e não quer se libertar? Por exemplo, desse homem velho que nós citamos aqui hoje. Todos nós. Mas é uma grande caminhada. Porque é difícil estar sofrendo e ser nobre. Não reclamar, aceitar, ponderar. É muito difícil. Olha o que Bezerra nos fala. Bezerra de Menezes também psicografou o prefácio dessa obra Saúde. E essa visão dele é muito importante. Não existe saúde integral dentre os homens, por não existirem criaturas neste mundo que gozem da perfeição espiritual. É como tem gente que chega para fazer psicoterapia e pergunta assim: Antônia, se eu fizer uma boa psicoterapia, quando eu sair daqui eu não vou ter mais problemas? Olha, se não existir problemas, a roda do mundo não gira. O que faz a roda girar são os problemas. Eu levanto cedo e o pneu está furado. Coitado do mecânico, às vezes ele está esperando o meu pneu lá, borracheiro, para trocar, para ganhar o dinheiro para ele comprar o pão daquele dia. Eu perco a chave, eu preciso levar a chave para ser feita. O chaveiro está lá me esperando para ir. Então o que vai mudar é a minha postura frente aos problemas. Alguém pode pisar no meu pé, me trair, falar mal de mim, não gostar de mim. Eu vou começando a mudar e a compreender essas relações. O mundo é mundo, vai sempre existir gente má, gente faladeira. Olha o que o Emmanuel nos fala. Quanto tempo a gente perde em lamentação? Todos nós, todos mundo. Pensa que é porque a gente fez o estudo da noite que a gente está 100% aqui, não, filho. Tem grande caminhada, talvez seja até maior, tem muita gente aí. E outra coisa que eu lembrei aqui, se existisse Chico, Divaldo, Raul Teixeira, só para citar os três, não teriam doença. O Chico tinha angina, tinha problemas de visão, então ele não tinha uma saúde integral. Embora eu acredito que a harmonia dele era que a gente sentia a vibração dele, daquela harmonia dele. Mas ele também ainda é um espírito que busca a perfeição. Imagina nós, né, quantos anos luz atrás. Então, o que Joana nos fala? Toda essa fala aqui é dela. Nós estamos vivendo um momento de transição. O planeta Terra está mudando. A nossa órbita vai deixar de ser um mundo de expiação. Vejam tantas mudanças bruscas da escala dos valores que nós estamos vivenciando. É por segundo. Ainda mais que agora o mundo ficou pequeno. Aconteceu no Japão, a gente sabe aqui na mesma hora.
Mas também está acontecendo efeitos geradores da anarquia. Uma anarquia de uma forma geral. Tudo isso que eu citei agora mesmo é uma anarquia que nós fazemos conosco. A saúde cede espaço para quê? Para conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. Vamos imaginar aqui. Sou jovem, estou ganhando muito bem, começo a comprar, passear muito, beber muito. Se eu viver qualquer coisinha emocional e não tiver uma estrutura, vai aparecer uma desordem orgânica ou dificuldade econômica. Imagine uma pessoa que compra muito, se não vai afetar o financeiro. E se ela for casada, ou ele, porque também tem homem que compra. As mulheres gostam de sapato, roupa, blusa, né? E os homens gostam de eletrônicos. É isso? Outros têm outros hobbies. O que vai proporcionar isso na relação? Começam os conflitos. Eu já falei para você não brigar. Nós queremos reformar o apartamento. Eu quero fazer uma viagem. Quero comprar uma televisão maior. Você só chega com sacola. Vai ter problema. Vai ter problemas econômicos, que eu vou entrar no meu cheque especial, vou ficar pagando o juro. Posso ficar com muito medo e viver uma tensão só de chegar em casa e ter que esconder a sacola. Começo a mentir e eu estou vivendo um conflito emocional. Então, nós estamos deixando um espaço para ser preenchido por anarquia. E quem está criando isso tudo? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu quero só fazer aqui uma patologias complexas no homem. A revista Cultura soltou, eu li agora nas férias, uns 5 artigos científicos só falando do DSM-4 e 5, que é o que nós, psicólogos, psiquiatras, usamos. Tudo hoje em dia tem um número e uma doença. Cadê o ser humano? Cadê as nossas relações? São os próprios psiquiatras, a maioria foi escrito por psiquiatras, excelentes reflexões. Porque tudo estamos sempre distanciando. Não é mais fácil, por exemplo, o médico, você vai no cardiologista, ele diz assim, olha, dona Antônia, a senhora está ótima, não tem nada, mas eu acho que a senhora não está muito bem, que tal a senhora procurar um psiquiatra, fazer uma psicoterapia? Os bons cardiologistas, os bons médicos, às vezes, encaminham. Então, você pensa, psiquiatra, não sou doido, não sou louco, não vou nisso não. Mas se eu for, eu prefiro ir no psiquiatra do que no psicólogo. Por quê? Porque no psiquiatra vai me dar um remédio e de novo, amordaça a minha ansiedade, amordaça a minha depressão, amordaça o que eu estiver sentindo. Amordaça o meu sentimento. E eu fico cada vez mais distante de mim e não vou à causa. Eu preciso buscar a causa. Então, gente, a pergunta, desculpe os que já me acompanham um tempo, eu vou repetir novamente. A pergunta mais importante na psicoterapia é: para quê? Por que é fácil responder, mas me deixa no ciclo vicioso e não saio daqui. Para que me remete ao futuro e me tira daqui. É difícil, mas levem no coração essa flor que eu estou dando para vocês. Para que eu me comporto assim? É assim que a gente sabe dos conflitos. Então, uma reflexão nossa.
a palavra mais falada, mais usada ultimamente é sucesso. Então, na tensão nervosa que nós vivemos no dia a dia, natural, posso estar aposentada, mas só de sair 3 horas da tarde, no sol de 30 graus, num trânsito horroroso, eu já estou tensa, já fico tensa. Essa tensão predispõe a enfermidades, tanto mentais quanto psicológicas, se eu não presto atenção. Então, eu sempre gosto de falar no como melhorar, como que eu saio disso. Então, está aí a física quântica que não nos deixa mentir. O reequilíbrio de nossas energias. E como que eu reequilibro as minhas energias? Tem centenas de portas. Eu vou citar 2 aqui, porque se vocês saírem com alguma aqui, eu já vou ficar muito feliz. Primeiro, Jung, um psicólogo suíço, foi um dos poucos que falou da importância do lazer para a nossa psique. A psique precisa de lazer. Nós precisamos descansar. Como? Nós temos que descobrir o que é que nos faz descansar. Eu sou da geração que já fui conhecer televisão com 15 anos, portanto, eu aprendi a visitar as pessoas, eu adoro ler. Vou citar aqui um dia uma fala da minha filha que me viu lendo. Ô mãe, eu estou achando que a senhora está deprimida ou depressiva. A senhora fica aí lendo nesse cantinho, sai. Eu disse, filha, ler para mim é um lazer. Olha, eu ponho uma musiquinha suave, um livro na mão. Quer ver a pessoa mais feliz da vida é Antônio. É meu lazer, eu adoro. Adoro mexer com água. Isso é Antônio. E você? Quando eu sinto falta de água, eu preciso ir lá na beira do lago, sentar lá perto e ouvir o barulho das ondas. Eu trabalho com uma fontezinha ligada, com planta perto de mim, porque faz parte do meu autoconhecimento. Cada um de nós precisa descobrir o que é bom. Mexer com água, adoro lavar. Pode me dar uma mala de roupa para lavar, que eu vou lavar cantando. Água, a planta. É o que é? Nós precisamos descobrir o que é o lazer. Agora, se eu estou muito cansado, ainda fico sem dormir, e aí entra em outras, o que eu estou fazendo comigo? Então, a segunda porta que eu queria deixar aqui, olha, eu podia ter escrito assim, ó, exercício de relaxamento, prestando atenção na respiração, por exemplo. Mas eu quis botar vírgula. Por quê? Exercício também é uma forma de descobrir. Qual tipo de exercício? É natação? É caminhada? É alongamento? É pilates? Preciso fazer alguma coisa. Qual que eu gosto? Que eu vou me exercitar? Relaxamento. Aqui eu quero dizer para vocês que a gente pode fazer um relaxamento em casa. Põe uma música suave para começar a conhecer o corpo. Põe uma música suave e começa a respirar. Por que a respiração é importante? Você vê quantos exercícios, quantas forças a gente podia pôr aqui, ó. Tai Chi, Yoga, várias. Todas frisam a importância, meditação da respiração. Por quê? Tonifica o sistema nervoso, desafoga a circulação, faz voltar o ritmo das pulsações cardíacas. Então eu posso chegar em casa, que às vezes a gente se esconde assim, eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada disso. É uma forma da gente escapulir de nós mesmos. Põe uma musiquinha, deita, relaxa, toma consciência do seu corpo, fecha os olhos. O fechar os olhos era para concentrar em você mesmo. E relaxa, começa a relaxar os pés, as pernas, as coxas,
o bumbum, barriga, as costas, peito. Vai relaxando parte a parte do corpo. Faz bastante careta para o rosto, porque esta área e esta área são as duas que nós mais jogamos tensão no dia a dia. Depois que vocês fizerem parte a parte, respire, comece a prestar atenção na respiração, tensiona o corpo todinho, 3 vezes, solta lentamente com a expiração. Inspira tensionando e expira soltando. Façam isso para vocês não começam a melhorar aquela tensão. Se respeitam. Eu sou uma pessoa que eu estou muito cansada, eu não gosto de conversar. Teve uma época que eu dizia para os meus filhos, quando eu chegar em casa, não fala comigo, dá um tempo. Então a gente precisa comunicar ao outro como que nós somos. Isso tudo, gente, é educação espiritual, é autoconhecimento, é saúde. Eu preciso me conhecer. Qual é a parte que você mais tensiona? Sei não. De onde você está respirando? Quando vocês estiverem bem ansiosos, dá uma olhadinha para vocês mesmos e veja de onde nós respiramos. Daqui, ó. Ficamos ofegantes. A respiração tem que sair daqui, 2, 3 dedinhos acima do umbigo. Temos que buscar o ar. Vamos cuidar de nós. Então, Joana, no Homem Integral, nos diz a saúde psicológica. É a autoconsciência. A autoconsciência. O que é a autoconsciência? Tudo isso que eu falei. Eu tenho que tomar consciência das coisas que eu faço. Porque nós temos atitude no dia a dia, 99% é inconsciente. Por isso que eu dei a dica. Para que eu me comporto assim? Eu trabalho demais. Quer ver uma dificuldade que nós temos de dizer não? Né? No trabalho, nas relações, tem dificuldade de dizer não. E eu não digo não porque eu quero ser amado, ser querido, ser aceito. Por isso. Mas eu é que preciso descobrir aonde é que está essa dificuldade minha. Então a Joana nos fala, a autoconsciência nos dá uma libertação íntima, aquilo que eu falei anteriormente, que dá essas asas para nós. Ela vai nos dar uma visão correta a respeito da vida, tanto quanto as necessidades éticas, quanto emocionais, quanto humanas. Olha o quanto às vezes a gente fica distante dessas coisas. Olha para o mundo de hoje, o que nós temos passado. Muito distante disso. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala o seguinte: vem se esbatendo e diminuindo, viu, gente? As sombras da ignorância. E graças aos avanços das ciências psicológicas e psiquiátricas, amparadas pelas neurociências, chega-se por fim à conclusão de que não existem doenças, mas sim doenças. Então, parabéns para aqueles que responderam a minha primeira questão, se vocês achavam que existia doenças ou doenças. Então, a espiritualidade, a doutrina espírita vem nos dizer que existem doentes, e nós é que provocamos e fazemos a doença. Como isso, Antônio? Olha, um exemplo simples. O câncer já está há várias décadas nos livros de psicossomática. Por quê? Tem alguns oncologistas, quando a pessoa chega com o exame, ela pergunta: o que aconteceu com a senhora ou com o senhor? Mais ou menos 2 anos atrás, 3 anos. Aconteceu alguma coisa comigo séria? Pode ter sido na área emocional, a maioria das vezes é, que desencarregou a produção de células cancerígenas.
Elas entraram, não conseguiram reequilibrar e começaram a produzir outro tipo de célula. Então, nós somos capazes de fazer isso. Saúde. Então, o homem integral. O que é saúde? Joana de Ângeles nos complementa. A saúde advirá a partir do empenho ao programa de nossa conscientização espiritual. Não é eu sair daqui e amanhã eu já estou tudo isso que nós estudamos aqui hoje. É um programa. Nele se gravará, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído de medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Quantas emoções nós temos? Vejam que ela botou o medo. O medo não é um bom companheiro. Eu tive um professor de psiquiatria que ele dizia assim: quando vocês estiverem com medo, corra para frente. Então, não é um bom companheiro. Porque nós, às vezes, passamos uma vida tendo medo dela. E tendo medo de nós mesmos. Por que é sombra e luz? Nós temos as nossas sombras. E quantas sombras? Então, meus irmãos, a saúde real, na visão de Manuel Filomeno de Miranda, é aquela que resiste a todos os embates da evolução. E é para isso que nós estamos aqui. Que todos nós, todos vocês principalmente, sejam amparados e iluminados pela luz de Cristo. E que todos possam levar com vocês essa força interior, através do amor que Jesus plantou em nós. Da prece, que é a primeira companheira para restabelecer a saúde. Estar sempre em prece para os embates de tudo que nós temos que viver, ao que nós nos propusemos. Que Jesus nos ampare e ilumine.